Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Guilherme Campos aqui, professor de Educação Física da Rede Estadual do Maranhão. E nessa aula de hoje do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo, vamos continuar falando sobre dança. Venho falando uma sequência de aulas aqui para vocês. Na aula passada nós falamos de danças urbanas e hoje nós iremos entrar numa dança urbana em específico. Nós vamos falar sobre o break dance. Por que eu vou falar sobre o break dance para vocês? Porque o break dance, para vocês que não sabem, na Olimpíada de 2024, que acontecerá em Paris, o break dance entrará como uma modalidade olímpica. Então eu vou dar uma pincelada, vou mostrar algumas coisinhas aqui para vocês, para quando vocês estiverem assistindo os Jogos Olímpicos, vocês já estejam por dentro de algumas regrinhas, de algumas coisinhas que acontecem na dança do break dance. Então, para falar do break dance, eu vou fazer um resgate aqui um pouquinho na história da dança. Já dei essa aula para vocês. Dança origem. Aí eu dividi em vários períodos a história da dança. Existe a dança na pré-história. Como é que os indivíduos dançavam na pré-história, professor? Ao som de quê? Geralmente ao som das batidas do coração, ao som das palmas, a música do som da natureza mesmo em si. Eles dançavam como? Era uma forma de se expressar, imitando os animais. Assim acontecia a dança na pré-história. Na antiguidade, o homem ele usava a dança nos seus momentos ritualísticos, nos seus trabalhos, em questão de funerais. A dança sempre esteve presente. Na Idade Média, aí nós estudamos que na Idade Média a dança ela teve uma certa decadência, porque como existiam muitas danças que estavam envolvendo ali rituais, né? Alguns movimentos ritualísticos, a dança ela passou a ser vista com maus olhos. Mas aí nós vimos também que a nobreza não deixou com que tivesse essa decadência tão profunda, porque eles gostavam dos bailes, os camponeses também dançavam. No Renascimento, como o próprio nome já sugere, existe ali um renascer, um ressurgir da dança de forma mais forte. Aí entra a questão do romantismo, eu até falei da Gisele, que ela foi apaixonada por um homem. Aí aqui surge um pouquinho das danças coreografadas, das danças teatrais, né? Aí a dança no século XIX, já entra aqui um pouquinho da questão do balé, a valsa, os movimentos já mais refinados. Aí nós chegamos na dança moderna e na dança contemporânea. Essas duas aqui são as que mais nos importam, porque a dança moderna ela vem carregada de quê? De leveza, aquelas vestimentas leves para demonstrar aqueles elementos esvoaçantes, pés descalços. E a dança contemporânea, ela já leva em consideração o quê? A improvisação, a criatividade. Perceba essas expressões: improvisar, criatividade, movimentos footworks. O que são isso? Aqueles movimentos que são realizados no chão. Então, dentre esses dois marcos temporais aqui da dança, ó, a dança moderna e a dança contemporânea, tá o quê? Tá as danças urbanas. E dentro das danças urbanas, quem está dentro dessas danças urbanas? O break dance, certo? Então, se nós formos falar de break dance, ele tem aqui as suas raízes na dança moderna e na dança contemporânea. Dito isto, vamos para a origem. Com uma história que remete ao início da década dos anos de 1970, o break dance tem passos inspirados nos cantores dançarinos da época, como James Brown, sendo uma das primeiras danças integrantes do street dance, que é a dança de rua. Então, em 1970, surge o quê? Nós estudamos na aula passada, quando eu falei de danças urbanas, surge o hip hop. Nós fizemos a diferenciação do rap e do hip hop. O rap
existe a questão da musicalidade, das batidas, mas o hip hop, ele é algo que é muito mais aprofundado. O hip hop é o quê? Tudo começa quando o África Bambaataa, um dos três principais DJ do Bronx, entre os anos 70 e 80, disse que o rap, o grafite e o break tinham a ver um com o outro. Aí eu disse para vocês que os elementos do hip hop são, para ser hip hop, o que diferencia o hip hop do rap? Existe o break, existe o grafite, existe o DJ. Quem é o DJ? É aquele cara que dá ritmo, que dá ritmo ao hip hop. Quem é o MC? O MC é uma sigla, mestre de cerimônia. É esse que é responsável pelas rimas. E atualmente, bem recente, foi adicionado a esse movimento hip hop a questão do conhecimento, que é o combate às injustiças sociais, o combate ao racismo, o combate à violência policial. Essas são uma das questões principais que são levantadas pelo movimento hip hop. Aí eu venho falar do breakdance, eu vou colocar aqui dentro daquelas unidades temáticas da educação física. Nós até já vimos algo parecido em algumas outras aulas que eu já trouxe aqui para vocês, quando eu falo das unidades temáticas da educação física. O breakdance, as unidades temáticas da educação física são quais? Vamos ler comigo. Os esportes, as lutas, a dança, ginástica, jogos e práticas de aventura. Essas são as 6 unidades temáticas, segundo a nossa BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Professor, o breakdance, ele se encaixa dentro de quê? De qual unidade temática? Vamos lá. Dentro da dança. Nós estamos trabalhando o conteúdo dança. A dança ela acontece geralmente ao som de uma música. Existe a questão da musicalidade dentro do breakdance. Essa é bem fácil de vocês acertarem. Ela é um esporte. O breakdance também pode ser considerado um esporte. Não estará nos Jogos Olímpicos de 2024? Estará. Terá uma série de regras que serão rígidas, que os atletas devem cumprir, devem executar. Inclusive, existe aquela linha mais radical, aquela linha mais conservadora do break, que está com medo do break sofrer muita mudança, muita alteração quando ele se tornar um esporte, de perder as suas raízes, de perder a sua essência. Então, aqueles b-boy, aquelas big girls, vocês vão ver daqui a pouco, que são mais conservadores, as pessoas que iniciaram ali o movimento hip hop, eles têm até uma certa crítica em relação ao breakdance se tornar esporte e perder a sua essência. Mas o breakdance também será esporte. É esporte, porque ele terá as suas regras rígidas. Irá acontecer ali uma disputa, uma competição. Então, dentro dos esportes, existem várias classificações. E o breakdance se enquadra em qual classificação? No esporte técnico combinatório. Por que ele é técnico combinatório? Porque existe a questão estética dos movimentos, a boa execução desses movimentos. Então, o breakdance, ele é dança, ele é esporte, sendo um esporte técnico combinatório, porque leva em consideração o que? Acabei de falar para vocês, a dimensão estética dos movimentos. Os movimentos sempre devem ser bem executados. Professor, o breakdance também pode ser ginástica? Pode. A ginástica, se nós formos classificar como esporte, é um esporte também o quê? Também técnico combinatório. Também leva em consideração essa dimensão estética. Existem vários movimentos ali que são executados. Então, também pode se enquadrar dentro da ginástica. E nós temos também lutas. Professor, o breakdance é uma luta? Não, não é uma luta, mas como é que eles geralmente falam quando vai acontecer ali uma disputa entre os dançarinos? Acontece uma batalha, mas não é luta, porque não existe ali o quê?
contato físico entre os dançarinos. Apesar deles utilizarem essa expressão batalha, não tem muito a ver com o breakdance. A batalha leva ali apenas um nome, para dar nome ali a uma disputa que irá acontecer. Mas eles não duelam ali corpo a corpo, então não considera-se lutas. Ó, ausência de disputas corporais, que é o que caracterizaria ser luta. Aí, principais movimentos do breakdance. Vou colocar aqui alguns para vocês. Nós temos o top rock. É um conjunto de movimentos que são realizados na posição de pé. Top rock, movimentos são geralmente mais fáceis e são usados pelo dançarino como um aquecimento antes das coisas reais começarem. É aquele joguinho de pés que os b-boys, as big girls utilizam ali no movimento, no início da sua dança. Praticamente ali funciona como um aquecimento. Footwork é um conjunto de movimentos que o b-boy, ou também a big girl, né, faz com os pés, enquanto ele está em pé ou no chão. Footwork, falei para vocês no início da aula. Surge aonde o footwork? Na dança contemporânea, aqueles movimentos que são realizados no chão. Então, por isso também eu fiz questão de trazer aquele histórico da dança para vocês. Tá aí a imagem. Drops são o conjunto de movimentos onde drops do dançarino a partir da posição de pé no chão para executar o próximo conjunto de movimentos. Dentro desses tipos de movimentos que eu estou trazendo para vocês aqui, ó, existem vários tipos de drops, existem vários tipos de footwork, existem vários tipos de top rock. Não dá para eu falar aqui para vocês, estou só dando uma pincelada. Fluid rocks são movimentos que o dançarino faz enquanto uma parte de seu corpo toca o chão. Que é a imagem de um fluid rocks acontecendo. Power moves. Os movimentos são movimentos de energia, onde o dançarino se move em um movimento giratório. Tá aí a imagem para vocês. Eles são geralmente os mais difíceis movimentos nessa dança. São os movimentos que trazem muitos aplausos da galera. Os juízes também dão muito valor a esse tipo de movimento, por ele ter uma dificuldade muito grande em ser executado. Nós temos o freezer. Freezer, congelar, parar. É um movimento que os dançarinos usam para significar o fim da dança. O movimento de freezer é um movimento realmente impressionante, em que o dançarino suspende-se e tem uma impressão duradoura sobre os espectadores ou os juízes. Geralmente é como o b-boy ou a big girl finaliza ali a sua apresentação executando um movimento freezer, um movimento congelante. Nós temos o suicídio, que alternativamente um bailarino pode optar por terminar a sessão de dança fingindo cair e perder o controle de si mesmo. O truque de fazer um suicídio, olhar é eficaz, é que ele deve olhar doloroso, mas deve ser executado de uma forma onde o dançarino faz nenhum dano para si. Então, falei para vocês uma das formas que os b-boys e as big girls gostam de finalizar a sua apresentação, através do freezer, ou então através do suicídio, que eles simulam ali uma queda, simulam estar ali morrendo e caem frente aos juízes. Como funciona a competição? Na parte da competição, o confronto é por meio da dança, podendo ser feito de maneira individual, em duplas, em trios ou em grupo, que chama-se trio. Apesar de cada evento definir seus critérios, existem alguns padrões de avaliação. Para os Jogos Olímpicos de 2024, as disputas acontecerão apenas em batalhas individuais. Não existirão batalhas em duplas, nem em trios, muito menos em grupos. As batalhas serão individuais. Cada competição ela tem as suas regrinhas e elas são adaptáveis a essas competições. Já falei aqui para vocês de várias outras modalidades esportivas que nos Jogos Olímpicos nem todas são contempladas na sua
no seu tamanho original. Eles vão ali fragmentando, pegam, ó, do ciclismo, eu quero só isso. Da escalada, vamos falar só sobre isso. No breakdance também será assim, não acontecerá na forma ampla como acontece às vezes nas competições mundiais. Será apenas individual. Critérios de avaliação. Para vocês visualizarem, ó, quando eu falei para vocês ainda há pouco da ginástica, dos esportes técnicos combinatórios, sempre vão levar em consideração a questão da estética, da execução dos movimentos. O que é que os juízes irão analisar? A questão da musicalidade, a questão da criatividade na execução desses movimentos, a dificuldade dos movimentos, a limpeza dos movimentos. Professor, o que é essa limpeza dos movimentos? É o dançarino executar movimentos sem falta de sem desequilíbrio, que eles executem os movimentos da forma que realmente deve ser esse movimento. Não ser um movimento ali sujo, cheio de desequilíbrio, cheio de tropeços, essas coisinhas aí que vão tirando alguma nota do dançarino. Executando o quê? O mínimo de erros possíveis. Esses são os critérios na qual os juízes irão avaliar numa apresentação de um dançarino, que é o b-boy ou a big-girl. Formas de disputa. O breakdance prevê competições 1 contra 1, 2 contra 2 e 4 contra 4, que é aquele trio que eu falei para vocês ainda há pouco. Está em negrita aí, ó. O programa olímpico só terá o torneio individual, com provas no masculino e no feminino. Não existirá disputas entre os gêneros. Homem contra mulher, é separado. Homem contra homem, mulher contra mulher. Aí eu trouxe aqui algumas questões para nós resolvermos. Sobre o hip hop, indique a alternativa falsa. A criação do hip hop foi uma alternativa para os jovens enfrentar a violência, a pobreza, o tráfico de drogas, o racismo e a ausência de espaços de lazer na ausência do poder público. Tudo isso aqui envolve o movimento hip hop. Então, essa opção não pode ser o quê? Falsa. Percebam que eu estou pedindo a questão falsa. No Brasil, o hip hop cresce e se incorpora cada vez mais nas culturas juvenis e urbanas como arte dotada de sentido. Essa opção também é verdadeira. A função principal do hip hop é promover a leitura e a escrita por meio da expressão corporal e das artes. O hip hop, letra D. O hip hop é uma cultura vinculada à contestação e à manifestação do inconformismo. Falar da questão de não se conformar com as injustiças sociais que acontecem. Então, qual é a opção correta? É a letra C. A função principal do hip hop é promover a leitura? Não, não é promover a leitura. Isso é que deixa essa opção correta. A função principal do hip hop é fazer com que os indivíduos eles tenham uma certa criticidade, eles dancem, existe a questão das artes, sim, e no seu grafite. Então, essa opçãozinha ali, essa promover leitura e escrita por meio de expressão corporal é que deixa ela um pouquinho falsa. Segunda questão. A diversidade é uma característica muito presente entre as tribos que integram o movimento cultural hip hop. Por isso, esta cultura valoriza a cultura negra dos excluídos, a aceitação entre os iguais, a cultura estrangeira como a única e verdadeira, a aceitação mútua entre as diferentes tribos e ritmos. A opção correta é essa, a aceitação mútua entre as diferentes tribos e ritmos. Ora, se o movimento hip hop ele surge ali por uma questão de injustiças sociais, seria meio que equivocado se existisse qualquer tipo de preconceito às diferenças, se não tivesse esse entendimento. Então, iria contra a raiz, a ideia dessa cultura do hip hop, essa cultura do breakdance. Então, galerinha, eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula.
Vamos para cima, hein?